Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar... Vocês gostaram da minha camiseta? Minha camiseta do Homem de Ferro? Aquele traje que ele usa junto com o Reator Arc? Vocês gostaram? Do Homem de Berro, como eu diria Drax em Guerra Infinita. O quadrinho, tá? Não o filme. Quem leu, não sei se todos lembram disso, mas quem não leu precisa ler Guerra Infinita, que é muito bom, tá? É totalmente diferente do filme, mas é muito boa. Ele chama o Drax, ele não é muito inteligente, né, nos quadrinhos. E ele chama o Homem de Ferro de Homem de Berro e o Hulk de Bulk. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre o Omnibus do Bulk. É o Hulk, né? Hulk por Peter David, volume 1. Esse, na verdade, ele foi lançado, ele começou a ser lançado, essa coleção de Omnibus do Hulk da era Peter David em 2020 nos Estados Unidos. São 5 volumes ao todo. 5. Inclusive o volume 5, o último, foi lançado nos Estados Unidos agora, no começo de 2023. A Panini está lançando em setembro o número 1, o volume 1, que é a mesma quantidade de páginas, tá? Do volume americano. São 1008 páginas, se eu não estiver enganado, vou colocar aí, vocês vão ver, tá? É um baita calhamaço. Pessoal, vou fazer uma observação aqui que é a seguinte. Existe uma regra que é a seguinte: vendeu bem, continua. Não vendeu bem, é limado, é cancelado. No caso dos Omnibus, que é um nicho bem específico, inclusive muita gente vai falar assim: ah, mas por que você tem falado tanto de Omnibus recentemente? Porque todo mês tem 1, 2 ou às vezes 3 Omnibus e as pessoas gostam, né? É um público nichado, mas as pessoas gostam de Omnibus. Então a ideia é que se você vai comprar, mas você não tem uma boa situação financeira, tem que escolher, será que compro, será que não compro? Eu resolvi fazer os vídeos para falar sobre isso. Então, vamos lá. Essa fase do Peter David, se as vendas forem boas, a Panini vai publicar os 5 volumes integralmente, tá? Se elas não forem tão boas assim, né? Se as vendas não forem tão boas assim, provavelmente, acredito que ela vai vender o Omnibus, os 5 volumes, né? Ela vai publicar os 5 volumes aqui no Brasil, mas talvez ela dê uma enxugada como ela fez no Sociedade da Justiça, que são baita calhamaços também, e ela deu uma enxugada. Ficou com muito menos páginas do que a versão americana. O Hulk, ele tem uma boa aceitação aqui no Brasil. Não vende mal, talvez as vendas não sejam tão boas assim, mas não vende mal. O material clássico do Hulk vende bem. E a era Peter David, essa é a primeira vez que ela está sendo publicada integralmente aqui no Brasil, se for publicado tudo mesmo, como foi publicada nos Estados Unidos, vai ser a primeira vez, mas principalmente é a primeira vez que ela está sendo publicada integralmente em formato americano, porque até então ela só foi publicada no formatinho pela editora Abril, né? A era Peter David, se você gosta do Hulk, realmente tá aí um Omnibus que vale muito a pena comprar. Tudo bem, o preço não é muito barato, o Omnibus nunca é muito barato, mas tá aí um que vale muito a pena ter na coleção, viu, pessoal? Porque, primeiro que a fase Peter David, ela é muito longa. Tanto que são 5 volumes de 1000 páginas. Ela é muito longa. Ele ficou muito tempo à frente do Hulk. E talvez seja o grande momento do Hulk, viu, pessoal? A era Peter David, acho que com certeza é o grande momento do Hulk em todos os tempos. Ele, inclusive, as histórias logo ali que meio no começo são desenhadas pelo Todd McFarlane. Depois vai entrar um outro desenhista, que é o Purves, que é um desenhista muito ruim, tá? Inclusive, na época, nos Estados Unidos, os fãs reclamaram muito. A vantagem é que o Hulk aparecia em outras revistas, como a do Wolverine, que na época estava naquela fase caolho. E aí ele acaba sendo desenhado por outros desenhistas, bons desenhistas, né? Mas vamos lá, para não pular algumas coisas importantes. O Peter David, ele vai trabalhar o Hulk cinza. Ele tem aquele problema ele foi meio que introduzido pelo John Byrne, né? Porque por problema de impressão, era pro Hulk ser cinza.
mas o cinza era uma cor que dava muito problema na impressão, então ele passou a ser verde, tá? E depois em algumas republicações a Marvel recoloriu o personagem para passar a impressão de que ele sempre foi verde. Ele nunca foi cinza. Então o John Byrne, ele meio que reintroduz esse Hulk cinza. Só que é uma passagem muito rápida, muito curta do John Byrne pelo Hulk. E o Peter David, ele explora melhor essa história do Hulk cinza, porque o Hulk cinza ele é menor do que o Hulk verde, ele é muito mais fraco, só que ele é inteligente. Ele é muito inteligente, o Hulk cinza. Então ele acaba proporcionando histórias muito interessantes, que é muito bem trabalhada pelo Peter David, que começa o Hulk, ele fica sendo o Hulk cinza o tempo todo, aí depois há aquele confronto na mente entre o Hulk, o Barney e o Bruce Banner, e aí o que acaba acontecendo? Eles meio que chegam num acerto, né, um acordo entre os dois, de que durante o dia vai ser o Bruce Banner, e à noite quem ele vira o Hulk cinza, que é quem acaba assumindo o controle no período da noite. Com o passar do tempo, o Peter David vai trabalhando isso, ele vai mostrando, por exemplo, que o Hulk nada mais é do que o Bruce Banner ganha poderes, mas enfim, a personalidade dos Hulks são reflexos da psique do Banner, né? Então, por exemplo, o pai do Banner era um cara muito violento, batia nele, daí que vem o Hulk verde, que é um cara selvagem, violento e etc. E aí, num determinado momento, na mente do Banner, ele passa a conviver mais uma vez com o Hulk verde e com o Hulk cinza, que ficam disputando para ver qual que vai ser chamado, digamos assim. E aí é nessa fase do Peter David que depois ele faz um tratamento com o Dr. Leonard, e aí há uma fusão entre todas as personalidades e surge o que depois ficou conhecido, o Hulk volta a ser verde, como o Professor Hulk, que é meio o Hulk que aparece no último filme dos Vingadores. Então, é uma fase realmente sensacional, pessoal. Sensacional. O Professor Hulk, ele é o mais forte de todos os Hulks. Ele tem a inteligência do Bruce Banner. Só que aí, no decorrer da história, para não ficar uma coisa muito apelativa, o Peter David, ele resolveu fazer com que esse Hulk tivesse uma grande fraqueza, o Professor Hulk, que ele não pode ficar bravo. Porque se ele ficar muito, muito irritado, ele reverte a forma do Bruce Banner, só que com o cérebro meio irracional do Hulk verde antigo. Sem os poderes, sem nada disso. Então acaba sendo extremamente desvantajoso, o que parecia a princípio que seria uma coisa extremamente apelativa. Essa fase ela é longa, então ela vai até 1999. Então serão vários desenhistas que vão passar pela revista. Tem o Todd McFarlane, que é um dos grandes nomes que passa pela revista. Talvez, digamos que meio que o maior de todos que passou pela revista. E aí seremos apresentados no começo ali dos anos 90, para quem já conhece, lógico, será apresentado para quem não conhece. O Dale Keown, que depois saiu, foi para a Image e fez o Pitch, é o criador do Pitch, que é o Hulk da Image, né? Basicamente é isso, é o Hulk da Image. Inclusive ele desenha vários crossovers, um crossover com o Hulk, inclusive. Eu diria que o Dale Keown, alguns desenhistas, eles são aqueles que pode ser chamado de... Eles fazem o visual definitivo de determinado personagem. O Hulk do Dale Keown é o Hulk definitivo. É muito bonito o traço dele, o visual do Hulk dele é muito legal, é muito bacana. Acaba meio que ficando como o Hulk definitivo. É totalmente diferente o traço dele do Todd McFarlane, porque o Hulk do McFarlane ele é um Hulk meio estranho, meio esquisito, aquela coisa meio bizarro, meio grotesca, porque o Hulk nada mais é do que a versão super-herói do Médico e o Monstro, né? Pra quem não sabe disso, o Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson. E aí, o traço do McFarlane meio que tenta aproximar dessa coisa de monstruosa, de ser um monstro e tal. Vocês estão vendo nas imagens que eu coloquei? O do Dale Keown é numa pegada diferente, digamos assim.
Então são dois desenhistas que realmente tem um traço muito marcante no Hulk, mas traços totalmente diferentes, Hulks totalmente diferentes. Mas com certeza o do Dale Keown é o Hulk visualmente mais bonito de todos. É sensacional, é o Hulk definitivo. E entre vários outros desenhistas que passam pela revista. O formato é o formato de Omnibus, normal, né? Omnibus são encadernados com mais de 600 páginas. Então não é um Absolute como o dos Wildcats, até porque se fosse custaria em torno de R$1.000 ou até mais. Já que o Absolute é o que há de mais luxuoso nos quadrinhos, né? São bem grandes, são maiores do que o formato americano, bem maiores do que o formato americano. Então não é um Absolute, é um Omnibus. E serão em 5 volumes, se não houver nenhum imprevisto. Pessoal, eu diria pra vocês que se você é fã do Hulk, não pode faltar na sua coleção. Quem me acompanha sabe que eu não gosto de Omnibus. E muitos vão falar que você não gosta de Omnibus porque você é pobre, porque você não pode colecionar. Não é verdade. Não é verdade que eu não gosto por causa disso. É verdade que eu sou pobre. Mas não é verdade que eu não gosto por causa disso. Mas sem dúvida que para quem tem condição de comprar ou para quem tiver que escolher se compra ou não, enfim, se você gosta do Hulk, não pode faltar. Não pode porque é a melhor fase do Hulk de todos os tempos. É a obra-prima do Hulk. Eu diria que é a obra-prima do Peter David, essa passagem dele pelo Hulk. Então, com certeza, não pode faltar. Se você tá chegando agora em setembro, acredito que quem comprou na pré-venda, a maioria já tá com ele em mãos. E é isso aí, pessoal. Lojas especializadas, sites, aqueles sites de sempre estão com preço melhor do que o da loja da Panini, óbvio. Então é isso aí. Fica a dica, não pode faltar na coleção de vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, segue essas instruções que estão aí em cima, tá? Se você não gostou do vídeo, mas quiser ajudar a fortalecer o canal, segue essas instruções que estão aí em cima, beleza? Tem a área de comentários aí, se vocês quiserem deixar algum comentário, elogios sempre é bem-vindo. Críticas também, críticas são sempre bem-vindas, porque crítica sempre é construtiva. Só não vai me xingar, claro, que aí não tem nada de construtivo. Mas beleza? Segue as instruções aí, ajuda a fortalecer o canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.